prontos, vou botar aspas aí, tá? Então, a criança, ela não tem os mesmos recursos que nós temos para compreender e para saber dizer o que está acontecendo lá dentro. E aí eu já quase que avanço lá para o final da palestra, falando que o diagnóstico de depressão em crianças e adolescentes é muito difícil de fazer. O adulto que chega no meu consultório e senta lá na minha frente, ele fala que ele está se sentindo triste, que choro frequente, ele vai colocando todos os sintomas para mim. A criança não. Ela chega lá e às vezes o pai fala, você está indo lá para você brincar, porque o meio que nós trabalhamos com as crianças são os brinquedos, né? Então, ela chega, ela não sabe às vezes o porquê, não sabe por onde começar a dizer do que está pensando, do que está sentindo. Então, é muito diferente a abordagem. E a forma deles sentirem também é muito diferente, né? Próximo slide, por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho agora das perspectivas que a gente pode olhar a depressão. Ela pode ter uma origem biológica, psicológica, social, mas não quer dizer que elas acontecem de formas separadas. Vou explicar mais um pouquinho e dar alguns exemplos para a gente entender isso junto. Quando eu falo da perspectiva biológica da depressão, eu estou falando que, por exemplo, existem famílias que, às vezes, os avós foram depressivos, os pais são depressivos, e aí os adolescentes, os jovens daquela família também são depressivos. Nesse caso, eu estou falando de uma herança genética. Existe essa possibilidade. Outra possibilidade da depressão biológica é, por exemplo, a pessoa passa por um acidente e afetou alguma área do cérebro que diz respeito ao seu humor. Isso também pode vir a causar a depressão. Outra perspectiva, então, a próxima que eu coloquei aí foi a psicológica, né? A psicológica, ela vai dizer, geralmente, de um comprometimento da personalidade da pessoa. Aí a gente já está falando da falta de autoconfiança, da falta de autoestima, tudo isso está muito vinculado à depressão. E aí um dos que eu considero que são mais importantes, que é o social. O social está dizendo de conflitos na família, conflitos escolares, conflitos com a cultura e por aí vai. Vamos passar para o próximo? No próximo, aí a gente fala sobre os fatores de risco para o surgimento da depressão. Gente, quando eu estava pesquisando assim, e revendo essa matéria, eu achei tão interessante as coisas que já vieram, né? Após esse tempinho que eu tenho de formada. Porque eu percebi a importância do vínculo familiar para o desenvolvimento saudável da criança. Então, começando lá do primeiro fator de risco que eu coloquei, abandono infantil e a privação materna. Então, a gente está falando daquelas crianças que são deixadas em abrigos, por exemplo, né? A gente está falando também, dá um exemplo bem do nosso cotidiano. Às vezes, a mãe não tem ninguém que a ajude a olhar a criança. Então, ela coloca a criança na creche ali de 8 da manhã até as 19. Privação materna, né? Ok que tem casos que a mãe precisa trabalhar, senão a casa não se sustenta, certo? Mas isso pode vir a gerar transtornos ali no futuro e até mesmo durante a infância e adolescência que vão marcar e vão ser levados ali para o resto da vida. Aqui também, como fator de risco, eu coloco a psicopatologia dos pais, que é um pouquinho do que eu já falei da herança genética, né? Então, pode ser, gente, não quer dizer também que o pai tem depressão, o menino vai ter, não. Mas a gente está dizendo que existe uma probabilidade maior, certo? Mas tem outro ponto que a gente precisa ressaltar. Já perceberam quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão para eu saber. Que bom, muita gente. Vocês já perceberam que as crianças imitam o nosso comportamento? Em vários aspectos? Tanto bons quanto ruins? Elas imitam. Então, o comportamento depressivo ali do pai ou da mãe também pode ser imitado pela criança. E aí, com o tempo, ela vai internalizar, ela vai aprender
e vai se tornar uma realidade para ela, esse adoecimento mental. Outro fator de risco que a gente coloca aqui são as situações traumáticas que a criança vive. Uma violência, um abuso sexual, a perda de um ente querido. Todas essas são situações traumáticas. E aí eu quero reforçar mais uma vez aqui com vocês. Percebem a importância de um ambiente familiar saudável para que a criança se desenvolva bem? Para que ela seja emocionalmente sadia? O que eu vou falar aqui hoje é muito para vocês, pais que estão aqui. É muito a título de orientação, para que vocês estejam atentos aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus netos. Então, estou reforçando. Um ambiente que é acolhedor, que oferece segurança, que oferece proteção, é isso que as nossas crianças precisam para se desenvolver de forma saudável. Emocionalmente saudável, né? Pode passar para o próximo slide. Gente, eu vou falar agora dos principais sintomas. Então, vamos lá. Sintomas físicos, e aí a gente está falando da dor de cabeça, a dor de barriga, e por aí vai. Ansiedade, fobias, hiperatividade, irritabilidade, diminuição do apetite. Próximo slide. Fisionomia triste, choro frequente, comportamento agressivo e destrutivo, autodepreciação, diminuição da socialização, modificação de atitudes em relação à escola. Próximo slide. Perda de energia habitual, diminuição da capacidade cognitiva, perda de interesse pelas atividades dessa etapa da vida, atividades prazerosas dessa etapa da vida. Então, gente, às vezes a gente pensa, nossa, que quantidade! Mas, na verdade, eu fiz uma seleção. Não estão todos postos aí. Então, a gente percebe que é uma quantidade enorme de sintomas, né? Próximo slide. E aí eu coloquei essa frase para a gente pensar e refletir nas crianças que estão vivendo aí pertinho da gente. As crianças deprimidas não conseguem rir, brincar ou brigar. Por isso, são consideradas enfermas. Além disso, são tímidas e evitam estar com outras pessoas. Quero que você reflita aí. Como é a criança ou adolescente que mora com você, que vive com você? Ele tem alguma coisa que lembra qualquer um desses sintomas? E vale ressaltar, gente, que as crianças depressivas, elas costumam se envolver em situações que ofereçam perigo à sua integridade física. Quando eu falo isso, eu estou pondo um pezinho no próximo tema, que a gente vai falar um pouco sobre suicídio também. Então, a gente percebe que, às vezes, os pais acham, foi um acidente. Não, gente, muitas vezes foi uma tentativa da criança de se autoagredir ou mesmo de suicídio. Mas isso é algo muito difícil até para a família compreender e aceitar. Mas quando a criança chega ao ponto de fazer isso, né, de ser algo patológico mesmo, o que ela está fazendo? Ela está chamando a atenção para o sofrimento dela. O sofrimento psíquico dela está tão grande, tão insuportável, que ela precisa externalizar de alguma forma. E é aí que acontecem essas autoagressões e tentativas de suicídio mesmo, né? É impactante falar disso para a criança, né? Vou confessar para vocês que eu fiquei muito mexida enquanto eu estava estudando de novo esse tema, porque é o meu trabalho e eu fiquei pensando, meu Deus, se eu perco alguma dessas crianças, né? A gente tem um carinho tão grande, aquele cuidado, aquele zelo, e reflitam aí também, né? O carinho que nós temos pelas nossas crianças e como nós queremos que elas estejam bem. Próximo slide, por favor. A gente vai falar agora um pouquinho sobre os impactos da depressão infantil e adolescente. Quais são os impactos, Paola? Todos. Afeta nível físico, o desenvolvimento psicomotor, afeta tudo, inclusive a família que está ali convivendo com essa criança e, às vezes, sem saber como lidar com ela. Mas a gente percebe que na criança e no adolescente, uma das coisas que são mais afetadas é a aprendizagem. Então, possivelmente, a criança estará mais desatenta na escola, as notas vão cair,
Isso aí já é uma coisa para a gente acender a luzinha, prestar bastante atenção. Próximo slide. A gente vai falar um pouquinho das comorbidades também. Paola, que é isso? Gente, muitas vezes a depressão não aparece sozinha. Ela aparece com algum outro transtorno, com alguma outra doença, né? E vocês lembram que nos sintomas eu falei que às vezes aparece um sintoma físico? Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, né? Então, muitas vezes, o pai, a mãe, vai pegar essa criança e vai levar ela para onde? Para o pediatra, né? Ou então, minha criança não está dormindo. Enfim, aí leva para o psicólogo. Mas muitas vezes tem tantas coisas acontecendo junto ali que é difícil da gente saber o que está por trás, né? Será que é realmente a depressão? Será que tem, né? O que a gente cuida primeiro? Que transtorno? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Porque, às vezes, ela vem mascarada, né? Então, tá aí, mais uma vez, a importância da gente estar cercado também de bons profissionais que acompanhem a nossa criança e o nosso adolescente, né? O pediatra, o psicólogo infantil, adolescente, profissionais da área da saúde, né? E agora falando um pouquinho do diagnóstico no próximo slide. Diagnóstico e tratamento. Gente, como eu disse já no início, né, dei spoiler, o diagnóstico não é nada fácil de fazer, porque a criança ela não possui os mesmos recursos que nós, para falar do que estamos pensando, do que estamos sentindo. Então, a gente precisa observar o que nessa criança? As mudanças de comportamento, porque tudo isso vai denunciando. A gente precisa prestar atenção nas produções gráficas. Como que estão os desenhos dessa criança? Gente, no consultório nós trabalhamos muito com essa parte aí artística, né? As tintas, os lápis de cor, e tudo isso favorece muito a expressão das emoções da criança. E às vezes não precisa de ser um psicólogo para você compreender que aquele desenho tem alguma coisa que está estranha, né? Então, essa é uma forma da gente observar a expressão facial da criança, a postura corporal. Tudo isso diz para a gente aí de um possível diagnóstico de depressão, tá bom? Hoje também, na psicologia, nós já temos alguns testes psicológicos para crianças que são capazes de dar para a gente, assim, uma pureza no resultado, uma clareza maior se aquilo é realmente uma depressão ou não é. Então, é por isso que a gente precisa dessa avaliação aí com uma equipe multidisciplinar mesmo. E aí, já falando do tratamento, o melhor é que ele seja feito por uma equipe multidisciplinar. O psicólogo sempre ali, o psiquiatra também, porque às vezes a gente vai precisar entrar com medicamento e o psicólogo não pode, né? Muitas vezes o pediatra ali também, que sabe da história da criança, se ele estiver por perto, vai ser de grande valia, né? Então, o tratamento acontece dessa forma. E só mais um ponto sobre o diagnóstico, né? A gente precisa analisar o conjunto desses sintomas e a durabilidade deles. Isso é feito pelo profissional. Eu vou pedir agora para você pular 2, que eu vou deixar a dinâmica para o final. Já estamos entrando, então, agora na temática do suicídio. Isso, obrigada. Então, gente, suicídio infantil, né? Suicídio, qual que é o significado desse termo, que é um termo recente também? Morte voluntária. Uma porcentagem altíssima das pessoas que cometem suicídio tem um relato aí de que eles tinham algum transtorno mental. Então, geralmente, não acontece do nada. A gente vai percebendo os sinais. E é isso que a gente vai aprender hoje, a ficar de olho aí nesses sinais. Gente, próximo slide. Eu coloquei aí como, talvez, estágios que uma pessoa que está prestes a cometer o suicídio passa. Então, vocês vão perceber que a gente começa aí da ideação suicida. Vamos falar um pouquinho disso?
as pessoas não agem do nada, né? Então, tudo começa no pensamento. A ideação suicida, são os pensamentos, o planejamento, eu tenho vontade de me matar, o que eu posso fazer. Então, isso é ideação suicida. Mas aí vocês me perguntam, né? O que desperta a ideação suicida num jovem, num adolescente que está ali normal, tudo bem, tudo tranquilo? Como é que isso funciona? Uma das primeiras coisas que a gente encontra na literatura é a depressão. A depressão, na verdade, quem é depressivo geralmente tem pensamentos pessimistas. Eu não sei se alguém aqui é depressivo, mas geralmente tem pensamentos pessimistas. E disso pode vir a ideação suicida. A pessoa pode estar tão desesperançosa, né, com a vida dela, que ela pode pensar, não tem outra solução, senão eu me matar, eu terminar com a minha vida. E essa era até uma possível pergunta que poderia aparecer hoje, eu já até coloquei aqui também. Crianças ou adolescentes que conhecem alguém que se suicidou, isso pode influenciar? Olha, gente, isso pode despertar, sim, na criança ou no adolescente, a ideação suicida. Porque muitas vezes era um pai, um tio, um professor, alguém de referência para essa criança ou adolescente. E aí ele olha e fala, nossa, para ele o jeito de resolver foi esse. Será que pode ser para mim também? Será que serve para mim? Né? Então, isso pode, sim, de alguma forma, encorajá-lo. Né? Próximo slide, por favor. E aí depende, claro, também esse encorajamento do estado de vulnerabilidade que o adolescente está, viu, gente? Não quer dizer que ele conheceu alguém, que ele vai ter ideação suicida e vai partir para o ato, né? Não vamos generalizar também. Vou falar um pouquinho agora do parasuicídio. O que é isso, né? O parasuicídio é um comportamento que a intenção não é de se matar, a princípio. Mas existe a intenção de cometer danos a si mesmo. Isso pode ser de forma consciente ou de forma inconsciente. O parasuicídio pode ser dividido em duas vertentes aí. O primeiro são os comportamentos de risco e o segundo, os comportamentos de automutilação. Primeiro, vamos exemplificar o que seriam esses comportamentos de risco. Um jovem que vai ingerir muita bebida alcoólica, ou então excesso de substâncias psicoativas, né, de drogas. Um jovem que dirige em alta velocidade alcoolizado, comportamento de risco. Dirigir na contramão, comportamento de risco. Sexualidade descontrolada, que aí no fundo tem aquela intenção de talvez contrair alguma doença, comportamento de risco. E aí agora, da automutilação, assim, quando a gente pensa em exemplos dela, na verdade a literatura traz muito as agressões na pele, especialmente o corte, que é o que a gente mais vê por aí mesmo, né? A maior parte dos relatos. Então, a pele ela pode ser cortada, pode ser arranhada, e isso vai ser com lâmina, vai ser com vidro, vai ser com o que tiver na frente. Lembra que eu falei no início que assim, parece que existe um desespero tão grande, um sofrimento psíquico que parece que está transbordando e a pessoa precisa externalizar? Aí ela marca o seu corpo. Isso, a princípio, é uma forma de aliviar essas emoções negativas, né? Então, voltando aqui à questão da automutilação e do comportamento de risco, geralmente, os atos de automutilação, eles não colocam o outro em risco. Os jovens, ou até crianças, que infelizmente eu já vi, eles fazem, né, se cortam, mas eles escondem. E não têm a intenção de ferir o outro. Então, eles vão evitar ir para uma praia, ir para a academia, para que esteja sempre bem escondidinho. Vai estar sempre de blusa de frio. E o corte, geralmente, é no pulso e no antebraço, né? Já os comportamentos de risco é um atentado contra a própria vida
e pode envolver a vida do outro também. Lembra que eu citei o dirigir na contramão? Pode ser um acidente fatal para os dois lados, certo? Então, tem esse detalhe aí. O comportamento de risco tem muito esse quê de desafiar a morte, sabe? Algo bem da adolescência, né, gente? E aí, falando mais um pouquinho sobre a automutilação, eu acho que eu já até coloquei, mas eu vou reforçar isso. O objetivo de qualquer autoagressão vai ser o alívio dessas dores emocionais, de tudo que está negativo dentro de si mesmo. Próximo slide. E aí eu trouxe aqui para a gente refletir junto sobre técnicas de autoagressão, porque às vezes a gente realmente não acredita que uma criança seja capaz de coisas do tipo. Eu vou falar e vocês vão ir refletindo aí. Selecionei algumas também. Quando arranca a casquinha do machucado, incessantemente, até ele infeccionar, autolesão, isso aí, tá? É claro que existe o que é normal e o que é patológico, hein? Não vamos generalizar. Coçar até sangrar, roer as unhas até sangrar. Aí já bater, morder, se beliscar, se queimar também. E até mesmo, gente, não seguir um tratamento médico que possa aliviar as suas dores. Olha para você ver, até isso tem essa característica aí de autoagressão. Em alguns casos, isso chega a ser tão intenso que é necessária a internação, seja da criança, seja do adolescente. Às vezes, para preservar a vida dele, a gente vai precisar de uma medida mais drástica. Então, não devemos hesitar nisso. E aí, gente, uma pergunta que eu fiquei me fazendo muito também quando eu estudava esse tema era como que um corte pode trazer um alívio, gerar um prazer? Como é que funciona isso, né? E aí eu li alguns artigos que estavam falando que quando a pessoa está lá naquele nível de estresse altíssimo e ela se corta, isso gera um nível de prazer à medida que libera um pouco de endorfina. Endorfina é o hormônio do prazer. Então, aquela única vez que aquela garota se rendeu àquilo, pode ser que ela fique viciada em se cortar. Aí, toda vez que ela fica muito tensa, num estado de ansiedade incontrolável, ela vai, se tranca e se corta, porque ela acredita naquilo como uma forma de alívio. E assim, percebem que a dor é tão grande, mas tão grande que ela cede a isso, ela cede a se cortar para ter uma dose mínima de alívio, de prazer. É muito triste, né? Vamos para o próximo slide. As estatísticas um pouco, né, do suicídio no Brasil. Gente, eu achei números muito variados, eu vou ser sincera assim, para vocês. Mas algumas informações que estavam batendo mais eu trouxe para vocês. Mas acredita-se que a faixa etária aí do suicídio está especialmente nos adolescentes, né, e no início ali da juventude, dos 15 aos 24 anos. E acredita-se também que ela ocupa o 6º lugar nas mortes por causas externas. Então, assim, horrível, né? E colocam também que, geralmente, meninos tendem a buscar o suicídio por meio do enforcamento e meninas por meio de cortes ou intoxicação química, que são os medicamentos, né? Existe uma porcentagem muito grande. Os estudos também demonstram que as meninas tentam muito mais o suicídio do que os meninos, mas os meninos concluem muito mais. Então, o número de meninos que morrem por suicídio é muito mais alto do que o número de meninas também. E, mais uma coisa, a gente tem alguns números, né, em artigos, estudos, mas acredita-se que os números são ainda maiores do que esses que nós temos relatados, porque, às vezes, quando a criança se suicida, os pais chegam a pedir para o médico não colocar isso no documento do óbito. Às vezes, isso é motivo de vergonha, a família
se sente constrangida, então a gente não tem relatos muito fiéis, né, disso. Mas o que a gente acredita é que tem aumentado. Agora, no próximo slide, vamos falar um pouquinho dos fatores de risco. Gente, mais uma vez, é colocado aqui, tanto para a criança quanto para o adolescente, o contexto de desenvolvimento deles. Mais uma vez, pais, chamo a atenção de vocês aí. E aqui coloca-se também o papel, as suas relações na escola, na comunidade, mas tudo está sempre trazendo ali para a família. A importância dos pais, da presença, do acolhimento, da empatia. Então, aqui como fatores de risco, a gente tem o abuso físico, a violência. Também a gente tem os transtornos ansiosos, né, que, como eu já disse, geralmente o suicídio está ali junto com alguma outra psicopatologia. E eventos traumáticos, a carência de afeto, de segurança, que são coisas que eu já havia citado antes. No próximo slide, eu não poderia deixar de falar para vocês da influência da mídia. O que a gente tem visto na mídia hoje, gente? Nossas crianças e nossos adolescentes. Quem aqui já viu notícia de criança ou adolescente que morreu por conta do bullying? Ou chegou a se suicidar porque não suportou? Teve um caso recente, aí, alguns dias atrás, né, de uma moça. Então, eu não poderia realmente deixar de falar disso aqui hoje. A internet e a mídia, de modo geral, né, impondo seus padrões de conduta, os seus padrões de beleza, o que elas têm feito com as nossas crianças? O que tem feito com a cabeça dos nossos adolescentes? Até onde isso tem movido eles de uma forma à saúde psíquica, né? E aí a gente encontra também algo que eu não sabia antes. A mídia é o terceiro maior motivador de suicídio para essa faixa etária. É muita coisa, gente. Quer fazer o microfone? Eu sei que hoje existem muitos adultos que sofrem por causa de coisas do passado. Mas, por outro lado, quando a gente era criança, a gente ganhava um apelido e a gente apelidava também. Então, ficava elas por elas, e naquela época não tinha tanto essa coisa de bullying. Eu me lembro que o professor do Pedro, ele mexia comigo todos os dias. Eu subi no morro e ele mexendo comigo lá de baixo. A forma que eu tinha, eu mandava uma pedra nele. Aí agora, depois de adulto, o dia que eu fui conhecer os professores do Pedro, eu vi ele. Falei, e agora? Como é que vai ser? E aí, assim, só que em mim não ficou trauma. Eles me chamavam de chorona, coisa que eu sou até hoje, então não fez diferença. O que aconteceu nesse tempo todo que hoje qualquer coisa é motivo para a criança ficar depressiva porque ela recebeu um apelido, um nome, e na nossa época não era assim? Será que é realmente a mídia? Porque, por exemplo, eu falo até por causa da questão dos brinquedos. A gente brincava de casinha, mas a panelinha era uma lata de óleo, né, que sobrava da mãe. Hoje não, hoje elas têm toda a cozinha montada, ou coisas assim. Por que antes não tinha isso e hoje tem? O que fez isso acontecer? Eu percebo assim que hoje as crianças elas são muito mais vulneráveis. Não sei se eu posso falar assim da criação que tem formado crianças mais frágeis, com uma autoestima mais baixa, uma superproteção talvez, e aí não tem uma autoconfiança também, sabe? Eu reflito muito por esse lado. Muito por esse lado. Gente, eu quero conversar com todo mundo, hein? Então, é isso, falando do bullying, né? Deixa eu ver aqui.
Não, achei que eu tinha colocado mais algum dado, mas não. Vamos passar para o próximo, que a gente vai falar de possíveis intervenções quando se trata do suicídio. Mas, Paula, como é que você vai intervir? Como é que funciona isso? A tendência hoje, quando a gente percebe qualquer disfunção comportamental nas nossas crianças e adolescentes, é medicar, né? Uma intensa medicalização. Hoje existe uma defesa disso muito grande. Então, a proposta contrária que está vindo aí é da gente ter uma rede de cuidado com essas crianças, onde engloba a família, onde engloba a escola. E aí eu puxo o nosso papel também como igreja, né, de estar atento aí nas nossas crianças. E como que é essa rede de cuidado? É basicamente oferecer para essas crianças um ambiente de acolhimento, livre de julgamento, onde elas se sintam à vontade para se expressar, sem medo de serem avaliadas. Um lugar onde elas saibam falar dos sentimentos delas. Gente, às vezes eu tenho uma dificuldade, porque a criança já está numa idade em que ela já podia saber ali falar dos sentimentos, mas elas não dão conta porque elas não aprenderam, né? Então, as nossas crianças precisam desse espaço, até para que elas possam se conhecer melhor também, né? E é a nossa responsabilidade oferecer isso, completamente nossa. No próximo slide, eu trouxe para a gente alguns sinais de alerta que a gente precisa ficar bem atento. Eu sei que a letrinha está pequena, mas eu vou ler, tá bom? Então, eu estou falando aí basicamente nesse slide sobre a prevenção ao suicídio, né? É uma continuação do que eu trouxe agora. E aí ele está falando assim, como que os parentes, amigos, professores, colegas de trabalho podem ajudar a identificar os sinais aí que exigem a nossa atenção. O primeiro, quando a pessoa adota comportamentos de risco, que é uma coisa que a gente já falou aqui, né? Como o consumo de álcool, de drogas, o abandono dos amigos, das atividades sociais, o estado emocional instável, às vezes está muito agitado, muito irritado, e às vezes está extremamente ali deprimido. Perda de interesse em atividades que antes traziam prazer. Ia para o futebol toda semana, hoje ele não sai de jeito nenhum. Não conseguir assumir responsabilidades diárias. O impacto é tão grande, gente, que a pessoa às vezes não consegue levantar da cama para ir trabalhar, que era uma coisa que ela tinha até um relativo gosto por fazer. E ter um plano de suicídio estruturado. Às vezes não, né? Quase nunca a pessoa vai falar, oi, eu tenho um plano de suicídio estruturado. Né? Isso não vai acontecer. Mas vai acontecer do jovem, do adolescente, da criança, falar coisas do tipo, eu não merecia estar aqui, não. Eu bem que eu não faço falta, né? Ou então começa a ficar um pouco mais evidente, eu podia me matar mesmo. Então, gente, às vezes a gente toma isso só como, tá querendo chamar atenção. Muitas vezes pode ser mesmo, mas, gente, tem que checar para ver se não há algo errado, né? No próximo slide, eu coloquei aqui, formas de ajudar pessoas em risco. Criar proximidade com a pessoa sem se colocar em risco. Permitir que a pessoa expresse seus sentimentos. Gente, seja um bom amigo, porque às vezes ela vai parar lá do psicólogo por conta disso. Encorajar a pessoa a procurar ajuda profissional, que é necessária também, claro. Tentar perceber se existe um plano de suicídio através dessas frases, desse comportamento geralmente mais retraído. Procurar escutar sem fazer juízo de valor. Gente, as pessoas têm tanto medo de se abrir, é por conta disso. Elas têm medo de serem julgadas. Elas não sabem o que você vai falar e muito menos o que você vai pensar. Né? Então, elas têm muito medo. E caso haja risco de suicídio, ligar para o 192. E aqui eu coloco uma dica super mega legal para você. Se você tem um papel, se você tem um celular, anota esse nome aí. CVV, Centro de Valorização da Vida. A primeira vez que eu ouvi esse nome,
eu estava assistindo aquela série que lançou a 2ª temporada, dos 13 Porquês, 13 Reasons Why. Eu resolvi assistir porque estava aparecendo no consultório, eu comecei a ficar com medo, falei, o que é isso? Deixa eu saber o que está acontecendo. E aí, quem já assistiu, só para eu saber, os 13 Porquês, a série. Poucas pessoas, né? Basicamente, uma adolescente comete suicídio e ela deixa fitas para diversas pessoas falando ali de como o fulaninho ofendeu ela, como, né? E por aí vai. Eu fiquei meio apavorada assistindo. Mas aí, no final dessa série, eles colocam, na verdade, já é fora da série, é tipo um documentáriozinho à parte, né? Falando desse centro de valorização da vida. Eles criaram, gente, essa organização justamente para jovens que estão em risco de suicídio. Então, se a pessoa está ali, num desespero, muito mal, vou cometer o suicídio, não tem ninguém para conversar, você liga para esse número. Lá eles atendem, eu acredito que não são profissionais da área da saúde, mas são profissionais treinados, obviamente. Tudo que você fala ali é sigilo. Então, assim, é muito interessante. Quando o sofrimento está muito grande, não tem para onde correr, né? Então, os nossos jovens precisam ser ensinados a isso também. Pai, mãe, você está o tempo todo com seu filho? Não, né? Ok. Eu queria passar um vídeo agora, por favor, que ele vai falar um pouquinho da prevenção ao suicídio de adolescentes. Quero que vocês prestem bastante atenção nesses jovens. I have my ups and downs, just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual... Acting really down, crying all the time for no good reason. Or getting really mad, not able to sleep, or sleeping too much. Shutting her friends out or giving her stuff away. Acting reckless, drinking, using drugs, staying out late. Suddenly not doing stuff he used to love. Or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes. Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. You're making too much of this. That boy's not worth killing yourself over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves. Adults and kids. most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with this. I'm gonna kill myself, take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. but don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together, right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet.
so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Try. Isto. Então, mais uma vez aqui, a gente percebe a importância da participação da família, né? Você está bem? Às vezes a gente, já me perguntaram isso várias vezes também. Mas eu posso tratar desse assunto assim com meu filho, direto? Gente, sejam diretos, perguntem, não tenham medo de perguntar. Pessoas que estão nessa situação precisam de alguém que demonstre, eu me importo com você. E pensando mais um pouco aí no papel da família, eu queria convidar 10 pais para participarem de uma dinâmica aqui comigo. Eu prometo que não vai ser constrangedor. Eu vou começar pela minha sogra. Vem cá, sogra. A Monique também. Você podia vir, por favor, Márcia? Você está um pouco assim vermelha, mas pode vir. Não, mas você é experiente, é mãe experiente. Deixa eu ver. E Saval também. Gente, vou ter que chamar que eu conheço. Me ajuda. Gente, tem muita mãe aqui. Tem pai também? Ai, não, é rapidinho. Pode vir. Vamos, gente. 5, falta 5. O Beto é pai também. Vem, Beto. Pode ser menina também. Mas se vier pai, é bom para a gente dar uma mesclada, né? Vamos participar também, meninos. Deixa eu pegar aqui atrás. É muito simples. Prometo. Tira uma folha e passa para frente. Tá, você está na primeira. Eu vou começar daqui, Márcia. Isso. Oi, gente. Obrigado. Veio 5-5. Isso. Tira uma folhinha aí para você. Isso. Muito bom. Sobrou 2. Isso. Então, vamos lá. É muito simples. Eu quero que você fale aí, em uma frase para mim, qual que é a sua expectativa para o seu filho? Eu quero que ele seja um homem de Deus, ele seja um bom médico, um bom psicólogo. Fala aí a sua expectativa em uma frase. E aí você vai falar, a Márcia vai ser a primeira, né? Porque aí ela vai amassar a bolinha e vai passar para a Bernard. E aí a Bernard vai juntar a bolinha dela na da Márcia. E assim a gente vai fazendo. Entenderam a lógica? Simples, né? Qual a sua expectativa para o seu filho? Minha palavra, superação. Ok. A bola. Ficou tímido. Felicidade. Confiança. Isso. Pode falar mesmo? Pode falar o mesmo. Segurança. São várias, né? Amor próprio. Amor próprio. Muito bom. Sucesso. Quero que ele esteja relevante. Administrar seus conflitos. Que ele valorize a família. Que eles se realizem em tudo. Viu? Foi rapidinho, já pode sentar. Viu como é que eu fui rápida? Não constrangi ninguém. O coração da Márcia estava saindo na boca. Gente, qual que é a nossa reflexão através dessa brincadeira tão simples?
Aqui eu não apertei vocês, não. Vocês falaram uma palavrinha só. Mas, às vezes, quando eu estou no consultório com alguns pais, sabe o que eu percebo? Que eles querem o mundo para o filho. Querem tudo. Tem que ser o menino, a menina perfeita. Tem que ser um bom profissional, tem que ser muito ativo na igreja. Eu sonho tudo para ele. Isso aqui é uma reflexão muito simples para a gente pensar se as nossas expectativas têm se tornado um peso para eles. Porque às vezes a gente não fala em tom de motivação, a gente fala em tom de cobrança. Então, hoje eu quero que você reflita. Nós vimos aqui agora o tamanho da importância da família, da presença dos pais. Essas palavrinhas aqui, né, Monique? O cuidado, o acolhimento, a afetividade, empatia, diálogo. Gente, prevenção é isso aqui. Qual tem sido o seu papel? E para fechar, pode passar para o próximo slide. Por favor, Léo. Seria muito difícil a gente não falar da nossa vida cristã, não é mesmo? O próximo, por favor. O próximo, por favor. Obrigada. Como cristãos, às vezes a gente tem aquela expectativa que a nossa vida com Jesus tem que estar sempre 100%, né? E que a gente não pode ser acometido dessas coisas. Mesmo os cristãos velhos de casa, às vezes têm esse pensamento. Eu estava lendo um capítulo de um livro que o pastor me indicou, Depressão Espiritual, e lá estava falando um pouco sobre isso, que por mais que a gente se converteu, que a gente é regenerado, isso não implica numa vida livre dessas questões, não é mesmo? Se antes de converter você era propenso à depressão, depois de convertido você vai ter que continuar lutando contra isso. A diferença é que a gente sabe a quem recorrer, né? Nós temos mais recurso que algumas pessoas aí fora. E aí eu trouxe essa citação do livro para a gente, que fala assim: se acharem com sentimentos de depressão, não fiquem num canto, sentindo pena de si mesmos. Vão diretamente a Ele, busquem sua face. Assim como a criança que se sente infeliz e miserável, porque alguém quebrou seu brinquedo, corre para o seu pai ou sua mãe. Próximo slide. Ele é nossa alegria e felicidade, assim como Ele é nossa paz. Ele é vida, Ele é tudo. Gente, muito obrigada, foi muito bom compartilhar com vocês. Posso abrir um momento de perguntas? Está aberto, oficialmente aberto, o momento de perguntas. Se você quer perguntar, me colocar na parede, levante a mão, porque agora é a hora. Quer me passar um aperto? Quer fazer um comentário também? Comentários são bem-vindos, gente. Fala comigo. Gente, boa noite. Na verdade, não tem aquilo de pergunta boba, né? Não sei se é muito parecido, sei lá, com certeza não é. Se tem algum jeito de... Se parece autismo e depressão. Se os sintomas, entre aspas, né? Seria parecido. E como diferenciar? A gente viu hoje os sintomas da depressão, mas... Não, Ju, seria bem diferente, sim, tá? O que acontece? Na verdade, se você levar a criança ali, ou adolescente, em qualquer profissional da área da saúde, ele vai perceber ali que tem alguma coisa que não está funcionando como deveria, né? E, claro, não só na observação, né?
Aí, ainda mais para o autismo, aí a gente precisa de testes, precisa de conversa com a família, muito mesmo, porque é um comportamento muito diferente da criança que tem o autismo, né? Até porque são nos primeiros anos de vida que já se dá o diagnóstico do autismo. Então, é mais fácil para saber diferenciar. 3 anos. A depressão, ela vai surgir em qualquer momento também, né? Pode, ali eu acho, né? Boa noite a todos. Ana Paula, eu gostaria de saber se tem alguma maneira de ajudar, porque igual eu sou professora, então trabalho assim diariamente com esses problemas. Eu vejo que as crianças têm assim uma vida familiar muito desestruturada, e o quanto que isso afeta na aprendizagem. E assim, por vezes eu fico até sem saber como ajudar a criança, porque por mais que eu tente colocá-la perto de mim, tentar dar carinho, eu vejo que, como ela passa o maior tempo com a família, e a família não dá esse acolhimento, esse carinho, né? Tudo que a criança precisa para ter uma vida, né, sadia, por vezes assim, eu fico até perdida de como saber ajudá-los mais, né? Eu faço o que eu posso, mas assim, se há alguma maneira ou alguma estratégia que possa ser adotada para ajudá-los nesse sentido. Não, eu compreendo muito isso que você está falando, porque, assim, até no consultório, se eu tento trabalhar ali com a criança, sem os pais ali periodicamente se encontrando comigo, gente, não funciona. Parece que é enxugar gelo, sabe? Porque a criança vem com todos aqueles sentimentos, vem agressiva, vem, né, com sentimentos depressivos, aí eu trabalho aquilo na sessão, a criança vai para casa, volta com tudo de novo. Então, a intervenção possível seria você tentar uma aproximação dessa família mesmo. Já que você está fazendo esse trabalho de acolher essa criança, se possível fazer isso no individual, num momento, né, específico, tentar chegar a esses pais mais um pouquinho, para entender como que é a dinâmica familiar deles e tudo, dar uma possível orientação e, se perceber a necessidade, encaminhar a família para um profissional, né? E Ana Paula, eu queria saber a questão de, igual assim, eu tenho a minha menina 12 anos, mas ela está entrando numa fase que ela quer ficar mais assim, sozinha, a gente já não quer acompanhar a gente mais, e eu vejo que não é só dela, é da idade, porque Sim. Os coleguinhas também são assim. Como que a gente deve comportar? A gente tem que obrigar assim, fazer qual é a nossa reação? O que a gente tem que tomar com a postura nessa situação? Obrigar, eu não acho que seja muito saudável, não. Eu acho até que o obrigar pode causar um afastamento, sabe? Mas eu penso que eu costumo orientar meus pais de adolescentes no seguinte ponto: tem alguma coisa que vocês gostam de fazer em comum? Uma série? Assistir um futebol? Não abram mão disso, porque esse vai ser o pouco tempo que você ainda vai conseguir, assim, né, ter de proximidade com ela. Vai dificultar, é assim mesmo, é a fase. Mas procurem isso, algo em comum, né? Porque tendo esse pouco contato já é muito importante. E, claro, sempre se mostrando ali aberta, porque é uma fase de muitas questões também, né, Márcia? Então, seria isso. Aqui, né? Pessoal, boa noite. Na verdade, eu tenho 2 dúvidas, tá bom? Vamos lá. A primeira está muito ligada com o que ela falou. Eu tive uma experiência um tempo atrás, que eu tive um amigo que ele tentou esse autoextermínio também. Sim. E acompanhando, levamos ele no profissional e tudo, o profissional identificou o seguinte, que ele precisava de ter uma responsabilidade na vida. E a responsabilidade que a gente conseguiu dar para ele foi dar algo para ele cuidar. Nós demos um cachorro para ele. Ele começou a cuidar desse cachorro, desse animal, e ele sentiu que a vida dele era importante, porque alguém ou algo tão importante dependia daquilo. E realmente ele conseguiu, não vou falar se tratar, curar, mas ele controlar esse desejo de esse autoextermínio e tudo. Se é válido isso, se é muito válido, dar essa responsabilidade também para a criança, ela sentir que ela tem um papel muito importante, ou adolescente, porque hoje, completando o que a Monique está falando, realmente a gente cria as crianças, hoje nós somos pais frouxos. A gente protege demais, a gente cria a criança de forma que ela fica
é vulnerável no mundo. Eu Qualquer percebo. problema que ela tem fora, ela não consegue lidar com isso, porque o pai não preparou ele para isso lá fora. Eu percebo um medo muito grande por parte dos pais, né? De, às vezes, soltar, de deixar a criança vivenciar determinada experiência. E eu compreendo que isso tudo é proteção, mas, em certo grau, isso pode ser prejudicial. E aí é como eu disse, né? Vão crescer adultos sem autoconfiança nenhuma, com a autoestima lá embaixo, não podem ouvir uma crítica que o mundo já desmorona, né? Infelizmente, gente, são os homens e mulheres que temos criado, né? Mas, voltando ao seu primeiro comentário, né? Sim, é importante que tenham alguma responsabilidade, que se sintam parte do sistema familiar, que se sintam parte da igreja em que estão, que se sintam parte, né? E eu queria fazer mais um comentário. Tá. E nos adultos, sabe que eu percebo muito, que você trouxe o caso de um adulto, né? São pessoas que não têm um sentido de vida, sabe? Não tem. E aí, realmente, vem a desesperança, vem os pensamentos depressivos, e a tendência é essa, né? Então, é isso. Qual que é o seu sentido? Pensa aí. Só depois. Tem ali também. Graça e paz, igreja. Queria só fazer um comentário e uma pergunta também, pegando base do que a colega falou ali. Eu sou pedagoga e trabalho com crianças. Então, eu percebo que quando a gente está trabalhando com uma criança e percebe que ela tem alguma dificuldade de aprendizagem, a gente começa a avaliar aquela criança. Então, o primeiro passo que a gente tem é chamar os pais. Só que, infelizmente, hoje, há uma dificuldade muito grande dos pais aceitarem que o filho precisa de ajuda. Então, começa mais ou menos por isso. Às vezes a criança está gritando, a criança precisa de ajuda, o adolescente precisa de ajuda. Eu vou falar mais na parte da criança, que é mais a minha área, né? A criança está pedindo ajuda, mas os pais não aceitam que ela precisa de ajuda. Começa a colocar a culpa em várias outras coisas. Pirraça, porque querem aquilo, porque estão fazendo birra, né? Então, assim, eu já chamei vários pais tentando alertar, tentando falar, mas, infelizmente, eles não aceitam. A gente sempre começa a falar de uma maneira mais tranquila, né? Mas como seria, por exemplo, uma abordagem, se eu tivesse que fazer uma abordagem mais firme com o pai, por exemplo? Porque ano passado eu tive um aluno, ele é hiperativo, e esse ano ele começou a apresentar sintomas claros de depressão. Ele chora durante a aula. Tem a questão do imperativo, né, do comportamento dele, por ser imperativo, mas ele começou a apresentar outros comportamentos também. Então, chamando o pai, ele fala que é birra, que é pirraça, que é isso, que é aquilo outro. Então, como que seria assim, uma abordagem um pouco mais firme? Porque, infelizmente, tem pais que, se você não falar claramente, ele não entende. Ele só vai entender quando acontecer algo assim, ou quando o filho estiver na adolescência mesmo. Sim. Eu percebo em alguns pais que chegam no consultório isso também, eles chegam nervosos comigo. Eu falo assim, oi, você acabou de me conhecer, você está bravo comigo? Às vezes já chega assim, olha, eu estou vindo aqui porque eu não aguento mais a escola me chamar. Exatamente, culpa o professor, claro. Né? É o vilão da história. Então, eu penso que, se for necessário fazer essa abordagem mais firme, inclusive colocar as suspeitas de diagnóstico, porque às vezes as escolas encaminham com relatório até já com a suspeita. Olha, a suspeita é do TDAH, né, é hiperativo, a gente precisa dos testes para confirmar. Mas a abordagem é importante que ela comece de manso mesmo. É importante que você tente perguntar para esse pai, para essa mãe, como é que essa criança é dentro de casa, né? Tentar ali fortalecer o vínculo com eles, acho que dá para eu usar esse termo, para que aí sim, se eles não tomarem uma atitude, você faça uma abordagem um pouco mais incisiva. Se possível, se vocês já tiverem uma noção do diagnóstico, porque os professores têm essa experiência também, né, já podem pontuar. Olha, a gente está suspeitando, e para a gente tratar ele da forma adequada aqui dentro, para que a aprendizagem dele seja eficiente, a gente precisa de um teste, a gente precisa que ele seja acompanhado, sabe? Dessa forma. Não sei se eu consegui te ajudar, porque é muito difícil. Desafio, viu, vocês professores? No. Boa noite. Boa noite. O
caso que eu tenho a te perguntar é assim, relacionado a mim também. É uma experiência, eu tenho uma filha de 17 anos. Eu era mais nova, eu queria chamar atenção. Quando eu não conseguia chamar atenção, eu não conseguia aquilo que eu queria, eu ia nos remédios da minha mãe, e isso era com 12, 13 anos. Tomava os remédios, aí saía para a rua. Assim, eu vou sair para a rua porque eu vou passar mal e eles vão, todo mundo correr para estar olhando por mim. E exatamente o que aconteceu. Foram várias vezes. Uma vez eu tive uma crise forte. O microfone um pouquinho mais. De dor de cabeça. Aí eu fui parar no hospital e já comecei a tomar calmante. Só assim que parou a dor de cabeça. Aí passaram um tempo, eu fui, parei, tudo bem. Aí, passaram 2 anos, depois que eu tive ela, né? Eu estava com 30 e poucos anos, eu tive um surto no serviço. Parei dentro do André Luiz, sem eu saber toda mordida, que eu achava que eu tinha que me punir. Até pouco tempo eu ainda sinto isso, às vezes, bate. Que eu sou depressiva. Tem anos que eu tomo medicação, faço controle e tudo mais. Então, a minha filha, ultimamente, eu tenho passado por certos momentos que ela passou a fazer, assim, está começando a agir da mesma forma, sabe? Só que eu não me isolava na época, não. Ao contrário, eu saía muito e ela passou a isolar. É no celular, é dentro do quarto, é dormindo, acabou. Aí eu tenho passado por isso. Aí nós tivemos um problema em casa, aí ela pegou e falou assim, isso aí é hereditário, eu sou depressiva, eu preciso de remédio, eu já me cortei, eu já tomei remédio, só que ela tomou foi o omeprazol, eram os meus remédios, eu fiquei sem omeprazol no meu estômago, e aí, sabe? Então ela acha, ela falando isso, que a gente tem que estar fazendo as vontades, tá atendendo ela, entendeu? Você acredita então que ela está usando isso contra vocês? Isso, ela quer agredir. Entendeu? Tudo que a gente fala, ela leva já para o lado já contrário. Então, ela se acha que ela está doente, que a gente tem atenção, e tudo que a gente comenta com ela, ou pergunta, é um motivo de briga, é um motivo que a gente está se metendo, e ela já se acha autossuficiente, porque trabalha, já teve um namorado, já terminou o namoro, então ela se acha adulta demais, mas só que está fazendo tudo para o lado, para chamar a atenção. Aí eu queria saber assim, se realmente isso é hereditário, igual ela falou, aí agora que eu me, assim, passei a me achar assim culpada. Será que o que eu faço, o meu tratamento médico, as minhas medicações, às vezes eu estou rindo muito, às vezes não estou. Será que eu estou ocasionando isso para ela? Será que eu tenho que, eu não sei, como que eu tenho que agir para ela olhar para mim de forma diferente? Eu não estou sabendo lidar com isso. Acho que será até um papo de consultório. Não é verdade? Sabe por quê? Para eu te responder essa pergunta, eu precisaria até entender melhor do seu contexto familiar, né? Não se sinta culpada por isso. Mas a gente tem que observar até a situação dela de perto, porque às vezes ela está precisando se tratar de fato, mas é injusto a dela usar a doença contra vocês, né? Vamos conversar mais depois, então? Pode me procurar no final, tá? Que aí eu esclareço. Alguém lá atrás levantou a mão? Quem foi? Acho que é ali, ó. Não? Gente, essa pergunta vocês vão cair de costas. Eu fui num congresso enquanto eu estava na faculdade e eu assisti alguns vídeos de bebês depressivos. Aí você pergunta, gente, mas como é que faz diagnóstico disso, né? Não fala, não escreve, não desenha, né? Então, através da postura dele, sabe? Mas aí eram pessoas muito, muito especialistas. Então, sim, a depressão pode acontecer até quando a gente está falando de um bebê, tá? Da adolescência, mas bem-vinda! Ô, Paola, então, a gente sabe que hoje a psicologia, juntamente à vara da infância e da juventude, ela é totalmente contra
a correção com você dar uma palmada, alguma coisa assim. É esse tipo de correção. Só que, biblicamente falando, a Bíblia fala que a gente deve corrigir os nossos filhos, né? Quando precisar, é óbvio, a gente tem que saber com vara. Só que isso, às vezes, hoje em dia, você fazer isso, principalmente na frente de um familiar, ou os avós, né? Eles espancavam a gente, mas a gente não pode dar um tapa que a gente está matando a criança. Então, eu queria saber, tipo, né? Se pode, a partir de qual idade, entendeu? Se isso gera um trauma, alguma coisa assim. Me apertou sem me abraçar aqui agora. Eu senti até calor. Eu acho o seguinte. Vou te falar que isso chega muito no consultório para mim. Os pais crentes vão lá no consultório me pôr na parede. A minha resposta para eles é o seguinte, que vai muito da crença de cada um. Eu acredito na possibilidade. Aí você vai falar, você não é mãe. Não sou ainda não. Mas eu acredito na possibilidade de uma educação muito bem feita, sem a gente precisar recorrer a isso. Eu acredito, tá? Cada um com a sua crença, com a sua ideia. Mas eu acredito. Não sei se eu respondi. Era. Então eu já falei, né? Peraí, gente. Por que a Bíblia sugere que a gente precisa corrigir com a vara? Porque, assim, eu acho que o que as pessoas não entendem é que quando fala da lei da palmada, eu acho que eles estão falando do espancamento. Porque eu penso assim, quando você vai bater no seu filho, você não pode bater na hora da raiva. Porque na hora da raiva você pune, machuca e não corrige. Então, você tem que esperar passar o tempo, ir lá e pegar a correia e falar, olha, você está apanhando por isso e isso. Eu acredito realmente nessa educação que você falou, mas a Bíblia sugere, Provérbios, ele fala muito sobre a criança, e a Bíblia sugere que a gente tem que reter com a vara, porque isso é mostrar amor. E aí? Não é? Eu acho incoerente o pai que não corrige a criança com a vara. Eu não concordo em não corrigir, né? Como eu estou dizendo, não espancar. Mas no momento certo, eu acho que tem que ser feito. Porque senão a gente vai contra aquilo que a Bíblia ensina e é o que a gente acredita. Se eu fizesse isso um dia com meu filho, eu acho que seria realmente a última medida. É isso. Seria. Mas a última medida. Eu quero eu como mãe, né? Quero ser solidária a essa ideia de que eu também acredito numa educação onde a punição física não seja o principal meio de correção. Mesmo porque eu interpreto a Bíblia de uma forma que a vara que ali nos mostra é a vara da correção. O próprio Deus, ele usa com a gente a vara da correção sem ser uma correção física. Algo que gere temor na criança e que responsabilize ela pelo que ela está fazendo. Dá muito mais trabalho corrigir sem bater. É muito fácil você criar ali um instinto, batendo, errou, bateu, errou, bateu. Então, eu acho que dá muito mais trabalho você pensar em acordos, dá muito mais trabalho você pensar em negociações, dá muito mais trabalho você fazer a criança chorar sem apanhar, por ela ter consciência do que ela fez. Como já aconteceu várias vezes com meus filhos. Dá muito mais trabalho você encaminhar ela para o quarto, falar, vai lá pensar no que você fez, que eu vou aqui pensar no que eu vou fazer com você. Então, assim, isso dá mais trabalho do que você, às vezes, agir, você vai apanhar. Eu já bati nos meus filhos. Isso já aconteceu. Então, e realmente é como última medida mesmo. E por eu ter falado exaustivamente e não ter criado temor. Às vezes, assim, quando você vê que a criança assim, não está perdendo, assim, as negociações estão frágeis, você não está conseguindo nada, realmente você consegue o temor com aquela correção. E, às vezes, na psicologia, uma vez eu fazendo um processo de coaching, me ensinaram uma técnica que você botar um elástico aqui, assim, e dar uma...
Autolesão, autoflagelação. No pulso, quando você quer se corrigir. Então, assim, com fundamento psicológico também, eu vi que... Aí eu falei, você está ensinando a bater em criança. Então, funciona. Mas eu acredito na correção sem ser preciso bater, porque quando eles têm a consciência do que eles estão fazendo e realmente você aplica medidas que interferem no dia a dia deles, quer dizer, que não é um bom negócio ele repetir aquilo porque ele vai sair perdendo, é mais efetivo. Ok. Boa noite. Eu queria que ela fosse minha mãe também. No caso do pastor, o contrário, né? Mas essa relação que a Larissa acabou de falar, realmente é verdade. Mas não é o que eu faço. Hoje mesmo eu ameacei o Lucas, por exemplo, de um couro. Mas, assim, por conta de uma determinada situação dele. Mas, logo em seguida, ele mesmo reconheceu o fato dele estar errado e até me pediu desculpa. Não pelo medo de correr o risco de apanhar de mim futuramente, mas pelo trabalho que a Larissa faz nele, com relação aos dois, com relação a isso. Então, aí a gente vê que realmente isso funciona. Mas eu concordo também com a nossa Monique, que realmente tem hora que a gente tem que dar um susto, para ele ter aquele temor. Mas ao mesmo tempo eu sou sempre a favor da Larissa com relação a isso. Mas, bem, eu queria falar sobre uma outra coisa. Por exemplo, eu trabalho de plantão, Larissa também trabalha de plantão, e ambos noturno. Quando eu estou de plantão, os meninos dormem com ela. Quando ela está de plantão, os meninos dormem comigo. Isso acaba sendo um momento muito bom, muito gostoso, muito de aproximação. É um momento que a gente conversa, é um momento que a gente está junto, que a gente brinca, que é bom. Até que ponto que isso é bom? Essa é a minha pergunta. Até que momento eu posso continuar fazendo isso? Porque algumas pessoas já falaram assim, isso prejudica, isso cria a homossexualidade. Eu acho isso muito agressivo com relação de pai e mãe com os filhos. Eu acho isso agressivo. Falar que isso gera esse ponto da homossexualidade. Mas até que ponto que isso é bom ou ruim? Aí a gente está falando de vocês dormirem junto com eles, especificamente disso? É saber colocar o limite mesmo, né? Não, com o limite, não vejo esse problema, não. Ok. Alguém? Boa noite. Boa noite. Olha, é o seguinte, voltando lá atrás, eu fiquei com a dúvida acerca da criança bebê que é depressiva. A dúvida é o seguinte, essa criança, ela adquire isso na gestação, por algum fato externo, relacionamento, né? No caso, família, pai, tudo, ou é genético? A gente pode pensar nessas duas possibilidades. A herança genética, ou então ali nos primeiros meses de vida, né? Primeiro ano, primeiros anos até, né? Essa ausência, a privação materna, né? Pode ser, você já deu a resposta. As duas. Isso, exatamente. Eu fiquei imaginando um bebê depressivo chorando. Ué. Ué. Tadinho do bebê. Maldoso, pastor. Por hoje, queria agradecer. Quase que eu tive que encerrar depois, né? Boa noite a todos. Eu queria dizer que eu fui mãe 3 vezes, tenho 2 filhas e 2 netas. Sobre os pais corrigir os filhos, eu criei os meus, assim, eu tive o momento de dar amor,
e tive um momento de correção. Eles apanharam. E uma das netas hoje ela vai fazer 5 anos e ela é como uma adulta. Das vezes eu falo com a minha filha, olha, a minha neta está sendo criada totalmente oposta do que eu criei vocês. Mas na maneira do possível, sabe, eu estou corrigindo também. Porque alguns anos atrás, os filhos, né, que nós criamos, eles obedecem até hoje. Levanta de manhã, bença mãe, bença pai, vai dormir, bença mãe, bença pai. Então, eles obedecem quando é corrigido. Sim. Né? E hoje eu vejo muitas mães que passam muita mão na cabeça e os filhos, é só Jesus ter misericórdia. Então, eu me arrependo em não ter até dado mais varada, mas estou satisfeita porque elas obedecem até hoje. Entendo que a senhora está falando que a criação de antes era mais rigorosa e parecia ser mais efetiva do que a forma que os pais cuidam dos seus filhos hoje. Uhum. Boa noite a todos. A paz. É igual a irmã está falando ali, para complementar o que ela disse. Se você for pegar hoje essa faixa etária da minha idade, eu estou com 48 anos, né? E se for olhar na igreja, aqui as pessoas têm de 30, 35 acima. Você vê, hoje foi criada uma geração de homens e mulheres. Hoje, quem não bate, igual muitas pessoas falam assim, eu não bato, eu crio dessa forma, né, do meu jeito e tudo, porque não pode ter couro. Para mim, é errado. Cada um tem a forma de criar, né? Sim. É a adolescência que nós estamos vendo aí. Todo mundo morrendo cedo, droga demais, entendeu? Eu gosto de estar falando, você está pregando aí a respeito da matéria que você está pregando aí. Esses distúrbios que tem hoje que não teve na minha época. Na minha época, você não ouvia falar nisso, porque você jogava uma bolinha, você pegava, corria atrás do papagaio, e hoje não pode. A criança hoje está sendo criada com videogames dentro de casa, celulares, assim, menino de bebê para distrair. Aqui dentro do curso, você para beber, para distrair, dá um celular. Sim, isso é assustador. Acabando com a criança, acabando. Aí você vai olhar o que vai ser a geração, o que vai ser igual o pessoal fala, isso aqui é o futuro do Brasil, do mundo. Isso me assusta. Inclusive, né, já tem vários estudos falando que o bebê ali de frente às telas, o quanto isso prejudica o desenvolvimento dele. Está do avesso hoje, não está? Está do avesso. E hoje, assim, eu tenho 3 filhas, né? Eu bato. Não moleza, não. Dou carinho demais, brinco com minhas filhas demais, mas bato. Entendo e respeito. E hoje, assim, não é por causa de que eu sou ignorante, que eu estou te falando. Bater, você corrigir uma coisa, eu corrijo, não espanco, né? De vez em quando você excede um pouquinho, mas eu estou sendo sincero, né? Sim. Mas na palavra. Só que a minha filha me respeita, tem amor por mim, nem por isso elas agem comigo de forma diferente, não. Tá? Ok. Tá, joia. Boa noite. Só antes, eu tenho certeza que quando você terminar, ela vai falar comigo assim, você tinha que falar, né? Não conseguia ficar calado. Uai. Eu penso uma coisa a respeito dessa questão de criação. O meu pai foi criado num contexto muito diferente do meu, e eu também fui criado num contexto muito diferente do dele. E a gente escuta muito isso de alguns pais, que assim, eu fui criado dessa forma, então vou criar os meus filhos dessa forma. Eu não concordo muito com isso, justamente por causa dessa questão de épocas diferentes, sei lá, a gente está exposto a situações diferentes. A escola que meu pai estudou, que ele foi criado e tudo, é totalmente diferente da escola que eu estudei, o tipo de alunos, o tipo de professores, sei lá, tipo, até essa questão tipo, do que você aprendia na escola. Meu pai aprendeu marcenaria na escola, e eu aprendi a matar aula na escola. Que lindo. Né? Sua mãe está ali na frente, hein? Mãe. Então, eu acho que é complicado a gente levar a ferro e fogo essa questão de que eu tenho que criar os meus filhos da maneira em que eu fui criado. Muito também do que a irmã falou na frente,
talvez rola um pouquinho dessa questão, tipo assim, de é muito mais fácil eu fazer dessa forma do que eu tentar pensar um pouco em como ele vive hoje, no contexto em que ele está inserido, para, sei lá, tipo, traçar uma estratégia, um plano para poder entender e criar da melhor maneira. Ok. Eu, ouvindo o Henrique e os irmãos falando, eu acho interessante também o que o Henrique falou, porque realmente são tempos diferentes, épocas distintas, e a progressão, a evolução, ela existe desde o início dos tempos. Em todas as gerações houve a correção com vara. A única que tem esse pensamento é a mais promíscua, a mais libertina e a que mais está dando errado. Né? A gente pode passar para poder olhar a década de 90 para trás, todas as correções foram com vara. E foi muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Entendo os tempos, a diferença, mas quem criou em 1900 e quem criou em 1950, criou corrigindo com vara. Um tipo de pessoa. Essa geração é a geração que mais desrespeita os pais, é a geração que matou um pai de família poucos dias agora, assaltando, e 4 horas depois estava saindo da delegacia, dando tchau, rindo e cantando uma música ainda para quem estava filmando. É uma geração sem limites. Porque aí, obviamente, vai envolver uma série de situações, não tem a ver só com a criação, tem a ver com o contexto sociocultural com que vivemos. Os pais não estão sendo bem preparados para serem pais. Aí eu voltaria nas palavras do Paul Washer, que diz assim: não chore por não dar aos seus filhos aquilo que você não tente dar aos seus filhos aquilo que você não teve, pois você é quem é hoje por não ter tido o que você quer dar aos seus filhos. Então, esse é o problema que nós estamos tendo. Eu fui corrigido com vara também, ainda dou uns tapas nos meus filhinhos, sim, e espero que eles façam isso com os meus netos, para que aprendam os limites de forma regulada, obviamente, né? Existe hoje muito mais condições de criarmos os filhos. Mas, como eu estou dizendo, a única geração que não cria os filhos e tem esse pensamento é a que está criando a pior geração, a mais problemática. E se você olhar isso na história, é essa geração. Né? É só um pensamento também, né? Como diz a Elisângela, cada um tem seu filho, cada um cria seu filho. A Luciana. A Luciana, e nós vamos encerrar, né, irmãos? Por causa do horário. A graça e paz a todos. Então, eu queria voltar um pouquinho só para a atualidade aqui. E é o seguinte, o que eu vejo hoje também, que eu queria que você colocasse a sua opinião. Eu vejo crianças e adolescentes extremamente precoces. Crianças que não querem mais serem crianças, que querem serem adolescentes. E adolescentes que mal entrou na adolescência, está com 12 anos e já quer ser jovem. E jovem que não quer também ser jovem. Não quer ser adulto, quer ficar na juventude. E aí, enfim, começa a regredir. Mas, enfim, eu queria saber a posição dos pais nessa situação, sabe? Até quando que os pais devem aceitar, assim, uma criança está com 13 anos e aí ela não quer ser adolescente, ela quer participar de coisas de jovens, sabe? E então, assim, até que ponto que isso é sadio? Porque é uma omissão dos pais em mostrar para ele que ali, nos jovens ainda não tem uma... Não é o momento. Não está preparada a linguagem ainda, né? Para o entendimento deles. E eu fico pensando, se às vezes dentro da igreja tem isso, imagina lá fora. Né? Que está longe dos pais, está longe do acompanhamento, assim. Então, eu queria ver a sua opinião mesmo, sabe? Porque eu fico, às vezes, sem saber como me relacionar com uma situação que não são poucas, são bastantes. Sabe o que tem me assustado muito, gente, no consultório? Crianças com a sexualidade extremamente aflorada. Extremamente. Algo completamente fora, né? Então, eu acho que o nosso papel, por mais difícil que seja, porque a mídia não colabora, pelo contrário, estimula, né, isso neles, é reforçar o viver cada momento, viver cada fase. Gente, queimar a etapa nunca vai ser saudável, né? Então, reforçar isso. Tem muita receita de bolo não, viu, Lu? Tem não. Então, tá, gente, nós estamos encerrando o momento das perguntas. Eu gostaria muito de agradecer ao pastor pelo convite, a vocês pela receptividade. Me colocaram na parede no final, mas está tudo bem, né? Agradeço muito, foi muito bom. Essa troca de experiências é sempre enriquecedora para mim. E eu espero que a gente possa estar aí junto mais vezes,
Estou deixando os meus contatos aí em cima e me colocando à disposição, tá bom? Obrigada. Glória a Deus. É bom, né, irmãos? Essa troca de experiências que a gente tem. Acho que nós deveríamos fazer agora, talvez daqui a 15 dias, que semana que vem nós não teremos nosso estudo bíblico em decorrência do feriado. Mas acredito que nós deveríamos fazer daqui a 15 dias falando mais sobre os adultos, porque tem uma situação muito interessante. O problema, às vezes, das crianças, a gente vê isso, os professores, os pedagogos falando, primeiro tem que tratar os pais, né, Paola? Eu sei que a Paola atende aqui na igreja, então ela tem uma sessão de atendimento com as crianças e adolescentes, mas também tem com seus pais, para identificar as questões familiares. Acredito que seria interessante falarmos sobre essas questões nos adultos. Criação de filhos, talvez. Um estudo bíblico, algo mais direcionado sobre criação de filhos. Aí sim nós vamos entrar em conflito, com certeza, né? Porque nós tendemos a criar os nossos filhos de acordo da forma com que fomos criados. Isso é uma coisa comum, é a lei da existência, é passar para frente aquilo que você recebeu, o seu conhecimento, o seu entendimento. Isso fala de sentido de vida, é transmissão da sua cultura, do seu conhecimento. Então, que tal daqui a 15 dias, sem ser a quinta-feira agora que é feriado, fique com a sua família, aproveite seus momentos com eles, faça um breve relatório daquilo que você descobriu lá, e na outra quinta-feira nós podemos conversar, a Paola está convidada para vir, dar esse parecer, nós vamos falar então sobre as questões teológicas e também psicológicas acerca de criação de filhos. Talvez tenha um público específico para isso aí, mas interessa a você que é filho, e a você que é pai, e a você que vai se casar um dia e sabe que precisa entender um pouco mais. Todas as experiências são válidas. O que a Monique falou, Larissa, o Paulo, o Henrique, a irmã Alice também falou. Todas as experiências são válidas. Se nós pegarmos um pouco de cada coisa, a gente consegue fazer algo muito mais relevante. Nós não podemos ser extremistas na nossa forma de pensar. Afinal de contas, somos uma comunidade, somos uma sociedade. Igreja é assim, é um corpo e nós aprendemos uns com os outros. Quero agradecer aos irmãos por terem vindo, gostaria de convidá-los a ficar de pé. Desculpe não dar mais tempo, né, para perguntas, mas é um tempo especial para nós. E daqui a 15 dias vamos falar sobre a criação de filhos. Como eu disse, teremos muitos conflitos, mas mais do que o conflito, nós vamos aprender muito uns com os outros. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre vamos entrar um pouco, Paola, se possível, nas questões do adulto mesmo, um pouco sobre essa questão da depressão, como está tão recorrente no mundo. O mundo nunca foi tão depressivo como nos nossos tempos. Inclusive o século XX foi considerado o mal do século, foi a depressão. Olha que interessante isso, né? Eu quero sugerir esse livro que a Ana Paola falou, do Dr. Martin Lloyd Jones, né? Depressão Espiritual, e também quero indicar um outro do Andrew Solomon, que chama O Demônio do Meio-Dia, que fala também sobre a depressão. É uma anatomia da depressão. É algo bem bacana, bem interessante. Eu espero que você tenha aprendido muito. Quiser conversar um pouco com a Paola, você pode vir depois que a gente terminar aqui, tá bom? Fecha os olhos então, vamos orar. Fechar os olhos para que você se concentre. Vamos falar com o nosso Senhor, agradecê-lo por essa oportunidade, pela vida da Ana Paola, por ter sido usada nessa noite para nos instruir, para nos esclarecer, por cada irmão que comentou, que falou, que perguntou. Que Deus seja louvado, Pai. Nós te louvamos, porque o Senhor tem nos feito caminhar como igreja. Temos formas de pensar, às vezes, diferentes, mas sempre chegamos num denominador comum. Sempre entendemos que queremos o melhor. E que o melhor seja sempre aquilo que glorifique o nome do Senhor, que satisfaça a vontade do Senhor, que esgote aquilo que está na Tua palavra para as nossas vidas, que possamos sim aprender uns com os outros. Afinal de contas, somos aqueles que vamos brilhar lá fora aquilo que aprendemos aqui dentro. Que o nome do Senhor seja louvado essa noite por cada irmão que está aqui, pela vida da Ana Paola, pela família dela, pela vida do Henrique, que permitiu, assim como seu marido, que ela estivesse aqui compartilhando com ela, de tudo que Deus tem colocado na vida dela. Que o Senhor possa dar a ela sabedoria, maturidade, entendimento, que ela possa ser uma psicóloga que de fato faça diferença na vida de crianças, adolescentes e adultos também. E que o nome do Senhor seja louvado através da vida dela e de toda a família dela, em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, cuidando dos nossos corações, mente, e que possamos refletir no que ouvimos, para ajudarmos aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados irmãos, vão em paz, que Deus abençoe vocês. Quiserem conversar com a Paola, fiquem à vontade. Quiser pegar o contato dela, bater um papo com ela aqui, fiquem à vontade, tá bom? Aqui nós temos nossos líderes de adolescentes também, conversa com eles lá, fiquem tranquilos aí.